Olá pessoal, sou Guilherme Vivaldi do GESUL e venho explicar um pouco aqui sobre os últimos indicadores da assistência social que nós divulgamos através do ranking socioeconômico do sul de Minas, divulgado aí nas redes sociais e também no site do GESUL e do Varginha Online, onde nós explicamos ali, né, um ranqueamento que foi feito das 155 cidades do sul de Minas em 31 indicadores sociais e econômicos. Nós começamos a divulgação principalmente com os indicadores da assistência social, e aqui eu vou explicar um pouco sobre 4 indicadores que foram utilizados e a importância dele para a gestão pública e privada. Nesse ranqueamento, a gente começou a falar sobre situação de pobreza. Segundo o Ministério da Cidadania, existe uma definição que é a linha administrativa da pobreza do cadastro do Bolsa Família, que quer dizer pessoas que ganham até R$ 218 mensais. Então, na família, se eu tenho per capita ali R$ 218 mensais, é considerado em nível de pobreza. Esse indicador é importante para entendermos programas, políticas públicas que possam ajudar as pessoas que estão nessa situação e que, inclusive, são elegíveis para o programa Bolsa Família, quase todas elas, nem todas. Vou explicar o porquê. Mas esse ranqueamento mostra ali que não necessariamente a cidade com maior população é aquela cidade que tem as pessoas, mais pessoas em situação de pobreza e vice-versa. Então, no ranking ali das cidades, você vê Pouso Alegre em primeiro lugar, depois a gente tem Alfenas. Alfenas não é a segunda maior cidade, nem a terceira, nem a quarta maior cidade do sul de Minas, mas ela tem mais pessoas nesta situação. Isso diz um pouco sobre a dinâmica econômica local, sobre a estruturação dos empregos, do mercado de trabalho, da dinâmica econômica local e também do apoio que se tem nas questões sociais. É um indicador super importante para entendermos como ajudar essas pessoas a terem uma qualidade de vida mais digna também. Então, complementar a ele, nós divulgamos aí as cidades com mais e com menos famílias cadastradas no programa Bolsa Família, que é um programa em nível federal, mas que requer uma captação ativa ou até passiva pelas secretarias de assistência social dos municípios. As pessoas têm que estar no CadÚnico, né, o cadastro único, e também atender alguns requisitos. Atender nesses requisitos, nós vamos ter ali uma remuneração, uma transferência de renda do governo federal para essas pessoas, de inicial de R$ 600 no momento, podendo ser mais dependendo da quantidade de filhos que atendam os critérios do programa. É uma maneira de atenuar a situação de pobreza dessas famílias, e quando eu olho para a Bolsa Família, eu olho para a situação de pobreza, enquanto política pública, é tentar meios de colocar essas pessoas no mercado de trabalho, trazer programas assistenciais para trazer qualidade de vida, uma vida mais digna para essas pessoas. Na ótica privada, com empreendedores, olhar para cidades que têm mais situação de pobreza, ele entende que há uma parcela de população ali com um consumo mais restrito, um poder de compra menor. Então, ele tem que moldar suas estratégias com produtos e serviços que sejam adequados a essa faixa. Também é um norteador para saber onde instalar filiais, novas empresas, diante do volume de pessoas que estão nesta situação. Então, também é um guia aí para investir. Não vou discutir aqui quem está em primeiro, quem está em segundo, mas o que eu quero dizer é que não considera-se essa questão de ser um número absoluto ou relativo, por quê? O número absoluto é importante para a busca ativa, de saber quantitativamente quantas pessoas estão ali naquela situação, e que nem sempre a relatividade do número, então a proporção com relação à população local, ela é válida. Por quê? Ao observar ali, não quer dizer que Seritinga é a menor cidade do sul de Minas e nem Pouso Alegre é a maior. A maior cidade do sul de Minas é Poços de Caldas.
Passos não é a segunda maior cidade do sul de Minas, mas é a segunda com mais pessoas no Bolsa Família. Então, essa relação de população e pessoas na situação social, ela nem sempre é proporcional. Isso fala um pouco sobre a dinâmica econômica e social daqueles municípios. Outro indicador que nós trouxemos foi as pessoas em situação de rua. Esses dados também do Ministério da Cidadania mostram um dado ainda mais preocupante. São pessoas que estão numa linha de pobreza, que inclusive não têm o abrigo ou moram em locais não adequados. Essas pessoas que estão na estatística estão no cadastro único, ok? Então existem pessoas que estão fora deste número, que não querem se cadastrar por N motivos, mas que são pessoas que trazem ali consigo, famílias que trazem consigo outras problemáticas que não só de cunho econômico, mas também algumas vezes ligado às questões de dependência química ou abandono parental, N situações que devem ser investigadas com cuidado e aplicado políticas públicas que promovam emprego, renda, mas também habitação. Aí a gente tem programas de vários níveis, seja da esfera federal ou municipal. Importante destacar que as pessoas, as famílias em situação de rua, é um fator preocupante para o setor privado muitas vezes, não só como potencial de consumo, mas também enquanto essa presença em locais físicos ali que podem atrapalhar as dinâmicas de comércio, de serviços e da própria imagem. É um assunto extremamente delicado, mas que deve ser considerado tanto no meio privado quanto no meio público. E por fim, temos aqui a situação dos indicadores de pessoas com deficiência cadastradas. Isso não é indicador nem bom nem ruim, vamos deixar claro. A gente só listou esses indicadores com as cidades que têm menos e mais, e que também requerem uma atenção das políticas públicas, pois essas pessoas elas têm direito ao programa chamado Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que é um programa de transferência de renda para essas pessoas sem condições de trabalho. Também você pode ter um olhar, vamos dizer, mais empreendedor, ao olhar para essas pessoas com potencial, aquelas que conseguem, para o mercado de trabalho. Algumas empresas são obrigadas por lei a ter uma cota de contratação de pessoas com deficiência e até mesmo precisam de mão de obra. Então, saber alocar essas pessoas no mercado de trabalho, dar uma condição digna de geração própria de renda ou reservar a elas os direitos que elas merecem. Então, esses foram 4 indicadores, existem muitos indicadores a ser trabalhados dentro da assistência social, mas já é um primeiro panorama para as cidades aqui do sul de Minas.